Olá, meu nome é Virginia Henderson e eu vim contar um pouquinho sobre a minha história para vocês e que teoria eu estudei muito para fazer e contribuiu aí para o avanço da enfermagem. Eu nasci nos Estados Unidos em 19 de março de 1897 e eu comecei com 21 anos a estudar enfermagem na Escola do Exército. Porque eu escolhi essa profissão? Eu me sentia muito motivada a querer ajudar as pessoas que estavam aí, meus compatriotas, na Primeira Guerra Mundial. Então eu tinha muito esse desejo de estar atuando, saber como ajudar. E depois de 3 anos eu me formei, em 1921, e após a minha formatura eu já consegui meu primeiro emprego ah, como enfermeira numa agência de serviços sociais sem fins lucrativos. E depois de um ano eu comecei já minha carreira como professora. Dei muitas aulas, cursos, escrevi livros, fiz revisão de livros de enfermagem, então vou tentar compartilhar um pouco para vocês essa minha trajetória. Em 1926, eu entrei na Universidade de Columbia, a Teachers College, né, tentando me especializar cada vez mais na área de enfermagem. E em 1929 eu já ocupo o cargo de supervisora pedagógica no hospital em Nova York. Um ano depois eu volto para o Teachers College e começo a ministrar cursos sobre práticas clínicas e técnicas de análise de enfermagem. Depois eu consigo aí, depois de 2 anos, o meu diploma de bacharel no Teachers College, uma instituição muito renomada. Também começo o meu mestrado, também tive em 1934 já o meu diploma de mestrado. E uma coisa que eu achei muito legal, que em 1948 até 1953 eu fiz a revisão da 5ª edição do livro de Princípios e Práticas de Enfermagem. Né? Ele foi publicado em 1939 e eu fiz a revisão. Isso é muito interessante esse trabalho, vocês deveriam pesquisar mais. Sabe esses livros que vocês veem? 5ª edição, 6ª edição, tem que ter atualização de pessoas que estudam muito para ver se houve uma mudança naquela área, naquele conhecimento. E aí eu fiz parte dessa revisão. Em 1955 eu já publiquei a 6ª edição do livro Didáticos de Princípios e Práticas de Enfermagem. Em 1959 eu dirigi o índice de estudos de enfermagem. Então vocês estão percebendo que a minha carreira é a enfermagem clínica, né, técnicas, né, na enfermagem, e focando nessa questão acadêmica mesmo. Eu ajudei muito nessa parte aí de revisão e publicação de livros, né? Publiquei meu livro A Natureza da Enfermagem em 1966. Continuei sendo pesquisadora na Universidade de Yale, né? Não parei de estudar mesmo, aposentada, continuei como pesquisadora. Em 1978, eu publiquei a 6ª edição do livro Os Princípios da Enfermagem. E eu não vou esquecer também desse ano, 1988, 10 anos depois que eu publiquei a 6ª edição desse livro, eu recebi uma menção honrosa por minhas contribuições à enfermagem da American Nurses Association, né? Então, foram muitos anos de muito estudo, nada foi dado na minha mão, nada foi fácil, muitas noites sem dormir, né? Mas valeu a pena. E eu sempre digo que a enfermagem é um serviço disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso faz bastante sentido hoje, né? Porque a gente vê a equipe de enfermagem sempre perto do paciente, prestando o cuidado necessário. Então, eu vou explicar daqui a pouco a minha teoria para vocês.
essa abordagem da minha teoria tem sido muito útil para explicar a importância da independência do ramo da enfermagem nas outras áreas da saúde. Estudei muito, publiquei muito para mostrar que é um serviço essencial. Sem enfermagem, o tratamento declina. Claro que todas as outras áreas são muito importantes, mas a gente precisava ter essa valorização, né? Então, eu vou deixar a emoção de lado, né? Porque a gente vai relembrando assim da nossa história e explicar a minha teoria das 14 necessidades. Então, a minha teoria, né, define uma abordagem da prática da enfermagem, tendo foco em aumentar, né, sempre buscando aumentar a independência, foca nisso, independência do paciente na recuperação dele enquanto ele está internado no hospital. Então, eu enfatizo muito as 14 necessidades humanas básicas como foco central aqui na prática da enfermagem. A gente tem que focar nessas necessidades. E isso vai ajudar a desenvolver vários outros modelos, né, quais os enfermeiros são instruídos a ajudar seus pacientes nas suas necessidades. E o que é fundamental, a enfermeiro, técnico de enfermagem, ele deve agir inicialmente para o paciente apenas quando ele não tem conhecimento. Essa é a minha posição. Quando ele não tem força física também, ou vontade ou capacidade de fazer coisas por conta própria e eu realizar um tratamento adequado. Então, a ideia é auxiliar ou contribuir para a melhoria do paciente até que ele possa cuidar de si mesmo. Ele tem que se virar assim. Entenda, sou necessária quando ele não consegue realizar algo, quando ele não tem vontade, quando ele não tem força. Então eu entro, mas se ele tem capacidade de fazer, não vou fazer por ele, porque ele tem que ser participativo nesse processo de recuperação. E quais são essas necessidades? Primeiro, respire normalmente. A troca gasosa do corpo é essencial para a saúde do paciente e para a própria vida. Então, a gente deve se familiarizar com a função respiratória dessa pessoa do paciente e saber identificar os possíveis inconvenientes desse processo que pode estar atrapalhando nessa função respiratória. Seja uma postura correta do corpo, um ruído estranho que é auscultor, alguma secreção nasal, né? Então, monitorar também a frequência respiratória, verificar se as vias aéreas não estão obstruídas, observar a temperatura e a circulação do ar dessa sala, entre outros aspectos. Isso, se eu observo todos esses pontos, eu garanto essa necessidade humana básica do meu paciente. Segunda, coma e beba adequadamente. Todo organismo requer fluidos e nutrientes para a sua sobrevivência. Isso todo mundo já sabe. Então, a gente tem que estar muito ciente do tipo de dieta e hidratação que aquele paciente necessita, né, de acordo com o quadro nutricional dele e que foi solicitado também pelo nutricionista e o médico. Então, apetite, humor, horários e quantidades, idade e peso, crenças religiosas e culturais, capacidade de mastigar e engolir, entre outros aspectos, devem ser levados em consideração nessa necessidade humana básica. Tá? Tudo isso vai influenciar na resposta do paciente, se ele vai conseguir a comer no horário certo, se hidratar. Se ele não faz isso, o organismo logo vai declinando, ele vai ficando mais fraco, vai tendo dificuldade até do medicamento reagir no organismo. Terceira necessidade é a eliminação normal do resíduo corporal.
Então, parte do nosso bom funcionamento do corpo é a eliminação normal de fezes, urina, suor, né? Menstruação, no caso das mulheres. Então, a gente sempre pergunta, tá fazendo xixi, cocô, na linguagem, dependendo do paciente, né? Então, a gente sempre pergunta e vê se tá tudo na normalidade. Tem que observar se não está tendo uma constipação, uma dificuldade para urinar ou tá urina nem está sentindo. Tudo isso a gente deve levar em consideração. O nível do controle e eficácia do paciente em relação às suas funções excretoras deve ser conhecidas. Isso também leva a você ter atenção na higiene das partes íntimas, tá? A gente também tem que ter esse olhar diferenciado. Faz parte dessa necessidade. Quarta necessidade é a mobilidade e posições apropriadas. O paciente ele vai se sentir mais ou menos independente, né? Na medida que ele mesmo possa se mover por conta própria para realizar suas atividades ali enquanto ele está internado, né? Então, o enfermeiro ou técnico vai ajudar nessa mecânica corporal da pessoa e motivar ela a querer fazer atividades físicas, exercícios, esporte. Obviamente, quando ele está internado, não vai fazer uma corrida, né? Mas ele, quando o fisioterapeuta chamar ele para fazer as caminhadas, os exercícios, estimular ali a ele aceitar, participar disso, explicar a importância para a circulação sanguínea, que leva mais oxigênio para os órgãos e tecidos, assim ele consegue, digamos assim, fornecer para as células nutrientes necessários para elas reagirem ao tratamento. Então, quando você motiva ele levar essa consideração a praticar esses tipos de movimentos, então a gente consegue desenvolver que ele tenha cada vez mais independência também, né? E mais força para reagir. Outra necessidade, dormir e descansar. Você, quando dorme, você não dorme a noite direito, você fica como no outro dia, você não é ninguém, né? Então, a necessidade humana básica mesmo. O descanso é muito importante para a rápida recuperação da pessoa. Todo organismo recupera forças físicas e mentais enquanto dorme. Isso é um fato. Então, o descanso tranquilo e ininterrupto do paciente deve ser uma prioridade, principalmente à noite. Então, a gente tenta aí deixar as medicações durante o dia e depois, num certo horário, evitar de ficar indo dar medicação. O paciente vê esse aprazamento dos horários aí que vão ser dadas as medicações, feita a verificação de sinais vitais, para que ele tenha umas horas ali à noite para conseguir dormir de uma forma tranquila, sem ficar toda hora acordando, né? Então, devemos conhecer os hábitos de descanso e as dificuldades também do paciente em adormecer, sensibilidade a ruídos, a iluminação, temperatura. É um pouco complicado fazer esse controle no hospital, porque tem uma rotina, principalmente quando tem vários pacientes no mesmo quarto, mas a gente tenta ao máximo ali a proporcionar umas horas ininterruptas de descanso. Outra necessidade, a sexta necessidade, vestir e despir-se normalmente. O paciente ser capaz de selecionar e vestir as roupas desejadas também influencia no senso dele de independência, né? O vestuário representa a identidade, a personalidade, mas também protege contra os elementos e cuida da privacidade individual. Claro que quando ele está internado, sempre tem a camisola do hospital, mas assim, ele participar, dele fazer essa troca, dele nesse autocuidado ali, né, com as coisas dele, já ajuda bastante a desenvolver essa independência. É um pouco complicado, como eu falo, devido a essa rotina, mas é algo que deveríamos levar em consideração. Manter a independência dele de escolha.
Sétima necessidade, manter a temperatura corporal em faixas normais. Né? A temperatura normal aí do corpo você já sabe qual é. E a gente tem que estar sempre ciente nesses sinais vitais quando a gente olha ali a temperatura, os fatores que vão estar influenciando, frio e calor. Então, a termorregulação no organismo é sempre acompanhada com troca de roupa, uso de lençóis, cobertores, abertura de janela, ar-condicionado, água potável, uso de ventiladores, até um banho. Então, a gente tem que estar vendo aí se está mantendo a temperatura ideal. Oitava necessidade, manter uma boa higiene corporal, né? A maneira como o corpo do paciente olha, sente, cheira, são sinais externos de higiene. Você já olha, às vezes você nem perguntou que não toma banho, você pela camisola suja de comida, às vezes meio desalinhado, cabelo. Aí você também sente o cheiro, então a gente já percebe, né, queridos, que não teve ali uma boa higiene corporal. E não é algo só fisiológico, na enfermagem é algo que a gente deve considerar como fator psicológico também. Às vezes a pessoa, quando ela está deprimida, ela não sente vontade de tomar banho, de se cuidar. Então a gente tem que ficar atento. Por que ele não está querendo tomar banho? Qual é a razão, né? Então, ao tomar banho, a gente deve considerar a frequência da limpeza do corpo, os meios, os utensílios utilizados, o nível de mobilidade que ele tem durante esse banho, independência dele, outros fatores, ok? Nona necessidade. Evite perigos ao meio ambiente e evite pôr em risco outras pessoas, né? É importante, gente, que o paciente ele seja conhecido e avaliado muito bem, se puder ficar sozinho por muito tempo ou não. A gente tem que avaliar isso. E com confiança suficiente para não se machucar quando ele se mover, levantar da cama ou tentar realizar outras atividades. E também sem comprometer a segurança dos outros. Então, tem que conhecer esses fatores para a gente conseguir evitar esses perigos no meio ambiente para não proporcionar risco. 10. Décima vantagem. Comunicar emoções, necessidades, medos e opiniões. A gente tem que ser capaz de promover, motivar a comunicação saudável e adequada do paciente para ajudar o equilíbrio emocional dele. Então é importante que a pessoa permaneça essa interação social com outras pessoas para garantir também a saúde mental. É legal quando tem visitante ou acompanhante, porque ajuda ele a se distrair mais, desabafar. Isso ajuda a ele a superar melhor o processo da doença dele, tá? 11ª necessidade. Haja ou reaja de acordo com as próprias crenças. Os valores e crenças, né, particulares do paciente devem ser respeitadas. Com base nisso, ele deve tomar suas decisões e exerce certas ações ou pensamentos. Então, cultura e religião fazem parte da identidade da pessoa. Muitas vezes você vai tentar propor um tratamento que a pessoa não vai aceitar de jeito nenhum, que vai contra a crença dela. E se você fizer forçadamente, vou te dizer, não vai ter uma boa melhora, porque essa pessoa psicologicamente vai ficar extremamente afetada. Fora que vai ser super difícil você conseguir isso, né? Se for um procedimento que vai colocar em risco a vida da pessoa, ela tem que ser orientada, se for também para as pessoas responsáveis por ela que vai assumir o risco, mas ela tem que ter ciência daquele procedimento, da importância. Mas se existe um procedimento que você pode ter uma abordagem que respeite a cultura dele, que ele vai participar, mas da forma que você queria abordar ele fica, digamos assim, muito agressiva ao que ele acredita, ele não vai aceitar. Mas se você usar sua criatividade
de como trazer isso a uma forma que ele aceite, você tem êxito. Isso é com o dia a dia, gente. Não tem manual de instruções. Ele vai te falar que não aceita e você vai pensar numa solução para, de outra forma, alcançar esse paciente com aquele cuidado. Entendeu? Então, é isso aí. Usar a cuca para respeitar a cultura e também muita questão da privacidade. Tem que ser respeitada, tá? Faz parte dele, de quem ele é e não adianta. Você vai ter que... Os dois vão ter que... Por isso que a gente fala muito de ter uma boa comunicação com o paciente, que os dois vão achar um meio ali. E ele vai ceder um pouco e você um pouco. Entendeu? Tudo é um joguinho de cintura. Desenvolva, 12ª, desenvolva, digamos assim, para que tenha um senso de conquista. É basicamente o que eu já tenho falando da 11ª necessidade, né? Promover no paciente o alcance de metas, conquistas com seu próprio esforço. Quando a gente leva em consideração a cultura dele, a religião, a crença, e você mostra que você respeita, que você vai fazer de tudo para que ele se sinta respeitado e recebendo tratamento. Quando você tem uma boa comunicação com ele, estabelece um vínculo de confiança. Então, quando tem todas essas necessidades que eu falei anteriormente, muito fácil ele conseguir alcançar as metas com o próprio esforço dele para ele participar desse tratamento. Então, se é um paciente, ele se sente produtivo, se ele se sente útil, ele terá uma sensação de realização pessoal que vai estimular na autoestima, na saúde mental, e ele também vai encarar melhor essa doença de uma forma mais positiva, que não é o fim do mundo, que ele é capaz sim de vencer esse obstáculo. Então, foca nisso. 13ª, participar de atividades recreativas ou jogos. A saúde do corpo e da mente também é alcançada com atividades que entretêm o paciente. Então, o enfermeiro deve conhecer os gostos e interesses da pessoa. Primeiro, que eu falo também, toda a equipe, tá? De enfermagem. E motivar essa pessoa a participar de atividades motivadoras. Sempre tem na equipe pessoas que vão desenvolver esses tipos de ações. Então, se você já tem um vínculo de confiança, de conquista com esse paciente, muito mais fácil você falar, vai lá, participa daquela oficina, participa dessa atividade, né? E assim ele vai conseguir se sentir melhor. A gente sabe que quando a gente libera o hormônio da felicidade, serotonina, o paciente reage muito melhor ao tratamento e tem uma recuperação muito mais rápida. Então, estimule ele a participar dessas atividades, a fazer algo que ele gosta. Se não tem isso no seu setor, no seu serviço, que ele traga um livro que ele goste de ler, assistir um programa, que ele se mantenha entretido, entendeu? A última, aprenda, descubra ou satisfaça a curiosidade pessoal. Esse ponto é semelhante ao anterior, né? Mais baseado no senso de produtividade mental da pessoa, quando ela adquire novos conhecimentos. Manter o paciente desenvolvendo habilidades, conhecimentos, é favorável à saúde. Então, no caso de criança, paciente jovem, é importante que ele se mantenha os seus estudos acadêmicos ativos o máximo possível. Então, quando a pediatria, às vezes tem uns trabalhos interessantes no setor de crianças que ficam muito tempo internadas, de ter uma pedagoga no hospital para ajudar. Já vi uns casos assim em alguns hospitais, para ajudar nas tarefas de casa, para eles manterem ativo. A escola, a professora da escola, ele vai mandar as tarefinhas lá e ele vai fazer. Então, deixe ele aí satisfazer essa curiosidade pessoal, a se sentir aí estimulado a continuar indo atrás de novos conhecimentos.
não só os jovenzinhos, crianças, mas os adultos e idosos também, né? Já percebeu que a enfermagem é essencial para a recuperação e para garantir que essas necessidades humanas básicas que eu e você temos e fazemos naturalmente, que às vezes quando a gente está adoecido, a gente deixa elas de lado. E precisa de uma pessoa para estimular que a gente volte a fazer isso. Então, o seu papel profissional de enfermagem, estimule o seu paciente a manter ativa essa vontade de praticar as necessidades humanas dele, básicas. Eu citei 14 na minha teoria. Tá? Eu espero que tenha ajudado vocês, eu espero que vocês não deixem de praticar suas necessidades humanas básicas. Durma direito, se alimente bem, coma bem, estude, vá atrás dos seus objetivos, faça atividade física, tenha uma boa relação social com as pessoas, fique num ambiente mais iluminado, arejado, tenha uma boa higiene, enfim. Cumpra suas necessidades humanas básicas e você vai ser capaz de fazer qualquer coisa. Tá bom, meus queridos? Tudo de bom, gostei de falar com vocês e é isso aí.